Hoje eu vou lhe falar os segredos da primeira carta do Apocalipse, a carta à igreja de Éfeso. Quer saber mais? Então fique até o final e confira mais um segredo revelado. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Minuto Profético. Hoje vamos falar sobre os segredos da primeira carta do livro do Apocalipse, a carta à igreja de Éfeso. Vamos iniciar a nossa série, continuar a nossa série, porque o primeiro vídeo sobre essa série nós já gravamos e postamos aí, você pode assistir, confere lá a introdução, tem alguns segredos ali que vão te ajudar a olhar de maneira mais bíblica para as cartas do Apocalipse. E hoje vamos começar falando sobre a igreja de Éfeso, que está lá no capítulo 2 do Apocalipse. Mas antes, quero convidar você, se inscreva no canal, acione o sininho, tem um sininho aí para que todo vídeo que sair você sabe que foi lançado, né? Temos vários vídeos aqui no canal, então você que nos assiste aí e não é inscrito, se inscreva no canal, curte e compartilhe, tá certo? E também nos siga aí nas outras redes sociais que tem aí, o Instagram, tem o Twitter e tantos outros, né? Tem até no TikTok, tá certo? Então vamos lá, gente, que tem muita coisa para falar para vocês hoje. Esse vídeo tem como desejo meu, que você repasse para a tua igreja, que você ensine profecias na tua igreja. Inclusive, o material que nós vamos usar aqui foi produzido pelo Pablo. O Pablo é o nosso editor aqui, né, Pablo? Obrigado aí pela força. Vamos ver que a qualidade dos PowerPoints vão melhorar e muito, tá certo? Então, se você quiser esse material, você vai entrar no link na descrição aqui do vídeo e vai entrar no grupo do Telegram. E lá eu posto os conteúdos e PowerPoints e tantas outras coisas. Já temos lá mais de 600 pessoas que estão lá no grupo, né? Eu tô um pouquinho sumido, gente, porque tá numa correria tremenda aqui no distrito. Mas o pessoal tem postado, tem comentado, participado lá do grupo, beleza? Simbora então, gente, vamos lá, deixa eu colocar na telinha aqui para vocês. Vamos falar sobre os segredos da carta de Éfeso, para a igreja de Éfeso. Olha lá que bonitinho, gente, tá vendo aí? Ó, pega aí, ó. Valeu, hein? Obrigado, hein, Pablo? Você é 10, viu? Olha só. Muito bem, gente, vamos falar então desta igreja, desta carta que Jesus ali dita para o apóstolo João, né? Nós vamos ler os detalhes, vamos ler, quer dizer, os textos e depois vamos fazer as considerações. Antes aqui eu quero começar mostrando para vocês algumas curiosidades. Quais seriam essas curiosidades, né? Interessante que Éfeso, significa desejável. Deve ser porque era uma cidade muito bonita mesmo, considerada ali uma das melhores na província de Roma ali. Era uma cidade assim muito organizada, muito famosa. E Éfeso significa então desejável. Existe um contexto para isso, né? Uma cidade que as pessoas gostavam de estar, né? Era famosa, com boa estrutura, né? E um dos motivos por ter sido escolhida como a primeira igreja das 7, né? É porque ela é a mais próxima da ilha de Patmos, cerca de 100 quilômetros. Olha que interessante. Então, um dos motivos por ela ter sido escolhida por Jesus como a primeira, né, é porque é a primeira, literalmente. Depois que a carta saísse da ilha de Patmos, a primeira igreja que ele encontraria no continente ali, o mensageiro, seria a igreja de Éfeso. Se você não assistiu o vídeo anterior, lá eu mostro um mapa bonitinho lá, para você entender a rota das igrejas. Isso é muito importante, tá? Então, essa curiosidade para você aí. O que mais, gente? Vamos ver aqui. A cidade era célebre pelo templo de Ártemis, uma deusa grega, né? Ou Diana para os romanos, uma das 7 maravilhas do mundo, e tinha como seu símbolo uma tamareira. Então, por isso que era uma cidade desejável, né? Tinha um grande templo ali da deusa Ártemis. E também é conhecido pelos romanos por Diana. E o símbolo da cidade, né, muito interessante, era uma árvore, uma tamareira. Esses dias atrás eu comi com a minha esposa, né, nunca tinha comido uma tâmara. Havia ali na Bíblia essa fruta, mas nunca tinha comido, né? E comi aqui em São Paulo, no Mercadão Municipal ali, né? E não é muito baratinha, né? Meu Deus do céu, é o zóio da cara o negócio aqui, mas enfim. Então, o símbolo da cidade era uma tamareira. Isso é muito importante para os detalhes da compreensão.
O segredo para você interpretar a Bíblia é você entender o contexto onde a Bíblia foi escrita, onde o autor, as pessoas que receberam de primeira mão as cartas, né, viviam. Isso vai te facilitar a compreender. Tá? Muito bem, vamos avançar aqui. O que mais? Não sabemos quem fundou esta igreja, porém sabemos que foi pastoreada por Paulo, Timóteo e João. Alguns vão dizer que foi fundada por João, outros vão dizer que foi fundada por Paulo, mas na verdade a gente não tem precisamente quem fundou. Alguns dizem que após a descida do Espírito Santo no Pentecoste, lá em Jerusalém, pessoas foram para lá e lá trouxeram o evangelho de Jesus Cristo a muitos judeus que se converteram, né? No capítulo 19 de Atos, nós vamos encontrar Paulo passando lá e tendo dificuldades com os adoradores da deusa Diana, da deusa Artemis. Capítulo 19 de Atos, dá uma conferida lá. Ok? Mas imagine só, uma igreja que foi pastoreada pelo apóstolo Paulo, pelo seu pupilo Timóteo e agora também por João, né? João, depois que sai da ilha de Patmos, provavelmente ele escreveu o Evangelho de João, né? O Evangelho segundo João, lá na cidade de Éfeso, né? Com os irmãos da igreja de Éfeso ali. Ok, gente? Então, essas curiosidades elas nos ajudam a expandir o entendimento desta carta. Ok? Então vamos lá, vamos para o texto. O texto diz o seguinte: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Então vamos ver alguns detalhes no texto. Eu vou sempre trocar algumas cores aqui, né, para você poder ver. Então em vermelho aqui está Jesus, né? Então ele que diz, ele conserva aonde? Na mão direita. Ele faz o quê? Ele anda. E anda em que lugar? No meio. Tá? Isso é muito importante para o seu entendimento. Um segredo para você interpretar a Bíblia é você diferenciar, né, pronomes, verbos, quem é o sujeito da frase. É uma interpretação muito simples que faz a diferença. Né? É um exercício de interpretação muito simples que faz a diferença. Ok? O que mais? Ó? E amarelo, o sujeito para quem Jesus está escrevendo. Então é o anjo, para a igreja em Éfeso, né? Eu coloquei 7 estrelas, 7 candeeiros. Então, essas palavrinhas que estão aqui em destaque, nós vamos tentar interpretar elas, beleza? Então vamos lá, vamos seguir esse pensamento aí. Ao anjo. A palavra anjo aqui, gente, é a palavra angelos, ou angelos, né, se você for falar, né? Que significa mensageiro. Então Jesus está falando assim, ó, ao anjo em Éfeso, ou seja, ao mensageiro, o líder, aquele que receber essa carta, ele então fale para o povo. Porque o Apocalipse diz assim, ó, bem-aventurado aquele que lê e aqueles que ouvem a palavra deste livro, né, desta profecia. Porque antigamente não tinha Bíblia na mão das pessoas, né? Então a carta, a mensagem chegava até a sinagoga ou até a igreja. Então a pessoa pegava, um leitor fazia a leitura. E depois que ele fazia a leitura, né, ele estava fazendo a leitura, os outros estavam ouvindo. Por isso que diz lá, bem-aventurado aquele que lê e aqueles que ouvem a palavra desta profecia. Algumas traduções vão colocar bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem. A princípio é verdade, né? É verdade. Bem-aventurado todos aqueles que leem, né? Mas no original ali é no singular. Bem-aventurado aquele que lê e aqueles que ouvem. Porque o mensageiro daquela igreja, o presbítero, o líder, ele ia ler a mensagem para o povo. Né? Entenderam? Esse detalhe importante. Então não é um anjo literal que está lá. Tá? É o mensageiro, é o líder. É a mesma palavrinha mensageiro também para anjo é usada, tá? No grego. Ok? Pegou esse detalhe? Então vamos para outro detalhe. Estas coisas diz, né? E é interessante que é uma referência do assim diz o Senhor do Antigo Testamento. Tá? Pegou a referência aí? Estas coisas diz, ou assim diz o Senhor. É uma referência aí a essa expressão do Antigo Testamento. O que mais? Conserva, olha os verbos. Conserva, conservar, né? Andar. E ele está onde? No meio. Então você percebe que é uma constância, né? Porque ele conserva, ou ele anda. Existe uma presença onde no meio entre eles, né? E também um apoio. Isso aqui é Jesus dizendo, ó, quem está dizendo essas coisas é aquele que conserva, né? Aquele que anda, que está no meio de vocês, no meio da igreja. Tá? Porque existe outra palavrinha aqui em destaque que a gente vai ver. Mas olha só,
ele conserva onde? Na mão direita, né? Na destra fiel, né? A destra, essa aqui é a direita, a destra fiel. A destra fiel de Deus, né? Então é um símbolo de poder, de força, de segurança. Então Deus, no caso Jesus aqui, ele segura, ele conserva a sua igreja, não é na mão esquerda, né? Porque naquela época símbolo de poder, até hoje, é a mão direita, né? Nada contra os canhotos aí, né? Eu tenho um amigo aí meu aí que é muito bom, gente fina, e é canhoto, né? Apesar que tem muita gente... Ai, não sei porque eu entrei nesse assunto, mas vamos lá. Entenderam aí, né? Mão direita é símbolo de poder. Jesus fala, tô segurando na mão direita, tá? Na mão direita. Então, vamos lá. 7 estrelas. Quando você vai no capítulo 1, verso 20 de Apocalipse, você vai ver que é um símbolo dos mensageiros. Então, Jesus conserva na sua mão direita as 7 estrelas. Ou seja, ele tem os seus líderes, né? Os seus líderes confiados, apoiando, dando segurança, firmeza aos seus líderes, né? E os 7 candeeiros, onde ele anda no meio, né? Candeeiros, lá em Apocalipse 1:20, você vai ver que é símbolo das igrejas. Então Jesus se conserva os seus líderes na sua mão direita e ele anda no meio dos candeeiros. Aí você fala assim, mas que é isso, né? Por que esse negócio? Isso você tem que entender que é uma imagem, a imagem de fundo é o santuário. Porque acontece o seguinte, no primeiro compartimento do antigo tabernáculo, tinha ali a menorá, o castiçal, né, com 7 lâmpadas, né, que eram representação das 7 igrejas. E o sacerdote ele tinha uma função muito importante, né? O sacerdote tinha que manter colocando azeite nas lâmpadas, né? Porque não tinha tomada na época lá, né? Então se colocava o azeite e ligava ali, colocava um paviozinho onde a luz ia consumindo, né? Eu já fui de um tempo aí que a gente usava querosene para iluminar. A gente morava num sítio e a gente não tinha muita... Tinha energia elétrica, mas era mais acostumado com outras coisas. Mas enfim, o sacerdote tinha que manter, né, colocando azeite para manter a luz sempre acesa, né? Porque não tinha janelas ali, o primeiro compartimento, o lugar santo, tinha que manter as lâmpadas acesas, né? Então o sacerdote era aquele que estava sempre presente, alimentando as lâmpadas para não se apagar. Entende? Por isso que havia uma rotina, como que fala? Um rodízio entre os sacerdotes, para que sempre tivesse alguém cuidando dos candeeiros para que não se apague a luz. Então, quando Jesus fala assim, que ele segura com a mão direita as 7 estrelas, que ele anda no meio dos candeeiros, é a imagem de um sacerdote que cuida, mantém acesa a luz, ok? Alimenta a luz para que ela não se apague. Então é uma imagem muito bonita para quem está inserido no primeiro século ali, que conhece o contexto do santuário e as suas cerimônias. Entendeu? Então vamos lá, isso é muito importante para a próxima aplicação, tá? Muito bem, continuando no texto aqui, gente. Verso 2 e 3, já coloquei em vermelho aqui para você ver Jesus dizendo, né? Então, conheço quem? Jesus. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor quanto a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Agora presta atenção nos detalhes aqui. Eu coloquei em vermelho, né, as palavras que Jesus está referindo a ele, né? Ele conhece, provas por causa do meu nome. E aí eu coloquei em amarelo um destaque aí para a igreja. Então, obras, olha lá, obras, labor, perseverança, puseste, achaste, perseverança, suportaste, deixaste esmorecer. E também destaquei aqui uns adjetivos aqui, ó. Negativos, né? Maus, que não é igreja, são homens maus, que eles não são, né? E são o quê? Mentirosos, né? Eles não são apóstolos e são mentirosos, ok? Então vamos interpretar esses pontos importantes. Então vamos embora lá. Conheço. Então Jesus dizendo aqui, conheço, ele sabe, ele é onisciente, né? Jesus, ele é onisciente, tá? O que mais? Obras, labor, perseverança, todos esses destaques aqui, né? Indicam para nós exemplo claro de uma vida de lutas, né? A igreja é assim,
Interessante que a aplicação dessa igreja, né, ela se refere tanto para a igreja lá do passado, como para nós hoje, que passamos por luta. E essa igreja, Jesus está dizendo, você faz as coisas, você faz bem feito, você persevera, que bom, né? Então é um exemplo que todo crente, gente, todo crente não tem vida fácil. No sentido assim que não vai ter provas, né? E que precisa ser perseverante, né? E a igreja de Éfeso se destacava muito bem nisso, né? Continuando. Maus não são e mentirosos, né? São os atos reprovados de Jesus para esse grupo que estava de alguma forma tentando levar engano para esta igreja, engano para essa comunidade, né? Então nós temos aqui a mentira, atitudes maldosas, né, de tentar enganar o pessoal, dizendo que eram enviados de Deus, né? Pessoas que estavam indo em nome de Deus para poder ensinar coisas erradas. E essa igreja, pelo que nós entendemos, ela colocou à prova, testou. Peraí, o que vocês estão falando aqui é igual aquela igreja, os bereanos, né, que aparece no livro de Atos, né, que foi comprovar realmente se Paulo estava dizendo a verdade. Olha que bom exemplo para nós hoje, né? Devemos provar todos aqueles que vêm em nome de Jesus. Inclusive eu que estou aqui pregando para você, falando, ensinando. Fica a sua Bíblia, leia os textos e procure também outras informações, tá certo? Muito bem, continuando. Provas por causa do meu nome, né? Isso me chama a atenção, porque a igreja estava sofrendo por causa do nome de Jesus, por viver a fidelidade, né? Então, fidelidade ao evangelho. Foi por isso que João foi parar em Pátimos. Você vai encontrar no capítulo 1, verso 9, né? Eu, João, né, me achei na ilha de Pátimos por causa da palavra e do testemunho de Jesus. Então, todos aqueles que querem testemunhar, vão testemunhar de Jesus, vão encontrar dificuldades e perseguições, tá certo? Por causa do nome de Jesus. Continuando, gente, bora lá. Vamos, então, para o verso 4 e 6. Tá? Já está em vermelhinho em destaque aqui, Jesus falando, né? Os verbos dele, da pessoa, a ação dele, né? Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Senão, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. O que seria isso? Então destaquei mais palavrinhas aqui. Então olha só, a igreja, né? Ela abandonaste o quê? O primeiro amor. E perceba que primeiro amor está ligado a primeiras obras, tá? Isso é importante. Então, caíste, arrepende-se, volta o seu lugar, te arrependas, odeias as obras, né? E quem mais que aparece aqui, diferente? Os nicolaítas. Quem serão? Quem são esse grupo, né? Vamos ver isso então. Interpretando. Bora lá. Tenho contra ti. Então, Jesus sempre apresenta juízo e justiça, né? Jesus, ele não é um Deus que passa pano para o erro. Ele aponta o pecado, né? E isso é muito importante. Nós, como líderes, irmãos de igreja, não podemos ser conivente com o erro, né? Claro que existe maneira de lidar com o erro e tratar as pessoas, né? Mas o erro, o pecado, a igreja precisa se pronunciar e dizer que não concorda. Por isso que existe a disciplina eclesiástica, né? A disciplina eclesiástica serve para dizer que nós amamos a pessoa e aborrecemos o pecado. Não concordamos com o erro e queremos que o nosso irmão em fé, não continue praticando o erro, né? Por quê? Porque continuar praticando o erro vai perder a salvação, né? No sentido de que aceitou Jesus, mas continua no pecado, tem alguma coisa errada, né? Muito bem, continuando. Abandonaste o teu primeiro amor é igual volta à prática das primeiras obras. Ou seja, resultado da salvação é a prática das obras, mas com quê? Por amor. Então, eu pratico as boas obras movido pelo amor a Cristo. Se as minhas práticas, as minhas boas obras não é movida pelo amor, mas por interesse próprio, ao amor próprio, e não interesse por amor a outras pessoas, por amor a Jesus, tem um problema sério. E esta igreja, ela está com esse problema. Porque ela está praticando o que é certo, está seguindo a Bíblia bonitinho, mas se perdeu ao meio do caminho. Começou a fazer as coisas por fazer, guardar mandamentos por guardar, não motivados pelo amor, né?
Isso aqui é um perigo tremendo, né? Porque o único caminho que nos leva ao céu é Jesus Cristo, né? E muitas vezes a gente pega atalhos para poder chegar ao céu, né? E esses atalhos é a nossa justificação própria, é a nossa ajuda aos outros, é o nosso altruísmo, né? Então, é o nosso altruísmo, né, vestido na verdade, revestido, né, de egoísmo, né? A gente ajuda porque a gente quer algo em troca, né? Mas, enfim, aqui, demonstrar amor a Jesus é através de boas obras. Mas as boas obras não são um fim em si mesmo, né? Eu pratico boas obras porque eu amo a Jesus. Entende? Não tem como você dizer que ama Jesus e não ser fiel a Ele, não fazer boas obras. E a igreja estava fazendo boas obras, mas não estava amando a Jesus. Entende? Isso é um problema. Continuando. Lembra-te, pois de onde caíste é igual, arrepende-se, né? E aí eu fui procurar essa palavrinha arrepender-se, né? Eu falei, mas como assim arrepender-se? Mas a gente não se arrepende por nós mesmos, né? É uma ação do Espírito e tal. E aí eu encontrei lá a palavrinha metanoia. A palavrinha metanoia não é mudança de atitude física, de práticas, né? Metanoia é uma mudança de pensamento. Olha que interessante. O verdadeiro arrependimento não é fazendo coisas diferentes, mas é a maneira como você pensa. Vou explicar para você aqui, ó. Nós cometemos pecados porque nós pensamos errado. Entende? Nosso pensamento já está desvirtuado. Porque quando eu tenho pensamento bons, eu tenho boas obras. Entende? Se eu quero mudar um tipo de comportamento, não é apenas lidando o comportamento, eu preciso lidar com a causa. E muitas vezes a gente trabalha só o sintoma das causas, os sintomas, e não lidamos com a doença, né? A causa, o porquê está acontecendo isso, qual é a causa. Então, o arrepender-se aqui, a palavrinha metanoia, Jesus está falando, você tem que mudar essa forma de pensamento. Porque você está sendo fiel pelos motivos errados. A tua forma de pensar está equivocada. Você deve ser fiel, movido pelo seu primeiro amor que você perdeu. E que primeiro amor é esse? Amor a Cristo. Entendeu? Olha que legal. Então, metanoia é uma mudança de pensamento, né? E é uma obra, olha só o detalhe, uma obra realizada pelo Espírito Santo. Ao ouvir a sua voz, obedecemos. Olha que bonito. Tá? Continuando. Venho a ti e moverei do seu lugar. É um juízo, né? É uma ameaça. Interessante, né? Não tem como Deus, por ser um Deus de amor, ele tem que ser ira. Porque um Deus que ama, ele se ira contra aquilo que faz mal às pessoas que ele ama. Então, a ameaça de Deus sempre é para produzir coisas boas. Quando um homem, uma pessoa, um ser humano te ameaça, é porque ele quer fazer o mal para você. Mas quando Deus te ameaça, é porque ele quer te levar a fazer coisas boas, a mudar de vida para que ele então te abençoe. Deus nunca vai te ameaçar porque ele é mau e porque ele quer fazer o mal. Ele te ameaça porque ele quer fazer o bem. A gente vê isso em Jonas, né? A cidade de Nínive. A ameaça que Jonas levou, mas Deus queria o bem da cidade. E assim, Deus quando te ameaça é porque ele quer fazer o bem para você. Então cabe a nós ouvir a voz e mudar. Beleza? Muito bonito isso, né, gente? Continuando. Olha só que interessante. Odeia as obras. Eu também odeio. Tá? Nosso desafio é amar o que Deus ama e odiar o que ele odeia. Lembre-se, Deus não odeia os nicolaítas, e sim suas obras. Isso é muito importante. Deus ele não gosta do que os nicolaítas estão fazendo. E a igreja também não gostava. E Deus falou, não, que bom que você odeia aquilo que eu odeio, né? E Deus não odeia os nicolaítas, Deus odeia as obras dos nicolaítas, né? E a igreja também estava odiando as obras dos nicolaítas, né? Então isso é muito importante. Tem pessoas que você ama, que você tem que dizer, olha, eu te amo, mas não gosto que você faça isso, né? E tem que tomar cuidado para que a gente não confunda, né, a pessoa pelos seus erros. E é até meio difícil fazer isso, mas a gente tem que demonstrar amor
as pessoas, né, como Jesus faz por nós, né? Porque se ele fosse olhar para nós como pecadores, a gente seria destruído, né? Então ele nos ama, ele não gosta dos nossos pecados, do que nós temos feito, mas ele ama o pecador e odeia o pecado. Entendeu? É mais ou menos isso. E isso, para ter esse discernimento, é só pelo Espírito Santo, né? Então, cuidado, gente, para ver pessoas no erro, né? Em vez de ajudar, você acaba prejudicando ou afastando a pessoa, né? Eu vi uma frase esse tempo atrás, acho que foi no Twitter, não lembro qual foi, né? Diz o seguinte: quando alguém erra, qual é o primeiro órgão que você move? É a língua para falar mal ou as mãos para abraçar? Né? Então, olha só, amar o que Deus ama e odiar o que Deus ama. Esse é o desafio nosso, ok? E quem são os nicolaítas? Não sabemos exatamente, né? Quem são. Mas a possibilidade de serem um grupo gnóstico, né? Pessoas que creem no conhecimento, né? O Deus é o conhecimento, né? Que se preocupava com a santificação do espírito, né? Sem se importar com as obras da carne, né? É tipo assim, não, o corpo, para Deus não interessa o corpo, né? Porque o que importa é o espírito, né? Então não importa eu praticar isso, eu fazer isso, eu comer isso, eu falar assim, né? Esses são os nicolaítas, né? Alguns sugerem que sejam discípulos de Nicolau, o diácono, de Atos capítulo 6. É possível, né, que esse diácono tenha se afastado das verdades bíblicas, né, abraçado o gnosticismo naquela época, de que o conhecimento liberta, né? É interessante que Jesus diz que ele é o caminho, ele é a verdade e não há vida sem ele, né? O gnosticismo vai dizer que o conhecimento nos liberta, o conhecimento é a verdade, né? É bem diferente, é a exaltação da razão, né? É uma coisa antiga, né? Que na Revolução Francesa e tanto esse momento do iluminismo destacou muito, né? O conhecimento, né? Bom, a gente não sabe ao certo quem são os nicolaítas, mas são um grupo de pessoas que davam vazão às práticas pecaminosas e dizendo que isso não importa, né? O que eu faço com o corpo não importa para Deus. E não é bem assim, né? Não é o que a Bíblia diz. Continuando, vamos então para o texto aqui, ó. O último texto, né? O verso 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Vamos interpretar isso aqui. Bora lá. Quem tem ouvidos, ouça. Né? Não é literal, né? Ou tem um ouvido. Né? Então, um surdo não teria oportunidade, né? Quem tem ouvidos, ouça. É a expressão de que se você está... Obedeça o que eu estou falando, né? Jesus falou assim, ó, você que tem sabedoria, você que tem discernimento, que está vendo as coisas, me obedeça, né? Me obedeça. É igual meu pai. Moleque, tá ouvindo o que o pai está falando, melhor você fazer, né? Então é uma questão de obediência. Ouviu a voz do Espírito, não endureça o seu coração. Obedeça, né? Não feche as portas para o Espírito, né? O que o Espírito diz, né? Aqui a gente vê a presença do Consolador, isso é muito interessante. Alguns acusam que o Espírito Santo não está no Apocalipse. Nossa, o Espírito Santo está em todo o Apocalipse, né? Está nas igrejas, ele está acompanhando as igrejas, ele está convencendo as igrejas, né, as pessoas a se arrependerem, né? Olha, interessante, aquele que tem ouvidos, né, ouça o que o Espírito diz. Olha o Espírito Santo, é ele que convence do pecado, da justiça e do juízo, né? Dizer que o Espírito Santo não está no Apocalipse é uma besteira tremenda, né? Então é o Espírito Santo que convence, que faz com que a gente se arrepende. É uma obra dele, né? Muito bem, o que mais? Se alimente da árvore da vida, né? Pode ser um contraste com a tamareira, símbolo da cidade, né? Porque tipo assim, né? Aquele que vencer ao vencedor vai comer da árvore da vida, né? Então poderia ser um contraste com o símbolo da tamareira, né? Dos alimentos, do fruto da tâmara, né? Então o melhor fruto não seria o fruto desta terra, mas o fruto da árvore da vida no paraíso. Entendeu? O contraste. E as pessoas estavam, quem sabe, orgulhosas por ter uma cidade que tinha muita tâmara, muita tamareira, mas Jesus está dizendo o seguinte, que o fruto dessa terra não é bom, que o melhor fruto é o que eu vou te dar na árvore da vida no paraíso. Entendeu o contraste? É uma possibilidade, né?
Pode ser um contraste com a tamareira, símbolo da cidade, ou dos banquetes dados no templo de Ártemis, regrada a orgias, né? Então, em vez de você comer os frutos, a comida dos deuses, no caso da deusa Ártemis aí, você vai comer o fruto da vida, né? Então, em vez de você seguir as doutrinas dos nicolaítas, que é o prazer acima de tudo, né, esse fruto da carne, você vai comer o fruto do Senhor, a árvore da vida. É um possível contraste, né, para quem ouviu daquela época, né? Alguns sugerem que a igreja estava em dificuldades para se alimentar devido à fome no período de Cláudio. E isso é bem provável também, né? A igreja passando por dificuldade, no caso a cidade também, passando fome na época do imperador Cláudio, né? Então Jesus oferece o fruto para saciar a fome, né? Muito bem, deixa eu terminar aqui então fazendo as nossas aplicações. Um detalhe aqui que passou despercebido quando Jesus fala assim: se não eu venho e moverei a ti do lugar dos candeeiros, né? É um juízo. Lembra que eu falei para você que o sacerdote eles faziam um rodízio para manter acesa a lâmpada, né? Que não poderia se apagar. Então Jesus está falando assim, ó, se você não se arrepender, não voltar às práticas, às primeiras obras, né? Eu vou então tirar você do candeeiro. Ou seja, você que hoje tem luz, você que está ouvindo a voz do Espírito, eu que estou providenciando arrependimento para você, dando chance e oportunidade, vai chegar um momento que eu vou apagar a luz do teu coração, apagar a luz do Evangelho na tua vida, né? São pessoas que rejeitaram, se apostataram, né? São pessoas que rejeitam a voz, a verdade, né? Então que Deus nos proteja desse juízo, né? E é interessante que não existe mais a igreja de Éfeso, né? Não tem mais a igreja de Éfeso, né? Então pode ser que essa igreja ali, ela não foi fiel, né? E teve juízo, porque não temos mais a igreja de Éfeso, né? Então uma aplicação literal aí, nós vemos já um cumprimento, porque a igreja não foi fiel. Se fosse fiel, estaria até hoje lá, viva, né? Atuante, enfim. Vamos às aplicações finais, que nosso vídeo já está longo. Opa, acelerando aqui, ó. Aplicação literal, então. Então lembra que eu falei no primeiro vídeo que existem aplicações, né, para o povo e para todos os tempos, né? E também futura, né? Que as promessas das cartas, a promessa se cumpre de uma maneira plena com a volta de Jesus, após a volta de Jesus. Mas pegando aí a aplicação literal, nós temos o seguinte: é uma igreja fiel que passou por dificuldades, tais como a mentira, o engano, né? O engano e a perda do primeiro amor, né? É como se fosse assim: é uma mulher que não tem coragem de trair o homem, mas não devota amor. Quem sabe você que está me assistindo hoje esteja assim, esteja guardando, né, os mandamentos de Deus, sendo fiel, mas movidos pelas intenções erradas, né? A gente tem que ser fiel e demonstrar amor como resultado da nossa salvação, né? Não demonstrar para Deus que a gente é fiel, que a gente faz tudo certinho, sendo assim a gente merece o céu. Tá errado isso, né? A gente faz por amor. É isso que Jesus quer de nós, né? Outra aplicação histórica, profética, posso chamar assim, né? Que representa, podemos dizer, a igreja do primeiro século, um período, né, do ano 31 ali à frente, né? Que é o início da era cristã, com Jesus e os apóstolos. Tempo de pureza doutrinária. E é verdade, você não vê erros na igreja, né? Como você vai encontrar em outras igrejas, erros doutrinários. Aqui não. Nós temos eles fazendo obras, mas chegou um momento que faziam tanta obra que esqueceram da verdadeira obra do Espírito, que é o amor, o constrangimento em Cristo Jesus. Entendeu? Então, a aplicação histórica é um período da primeira igreja cristã, um período de pureza doutrinária, né? E temos uma aplicação pessoal, essa é muito bonita, né? É mais ou menos assim, ó. Jesus anda ao nosso lado, sabe das nossas dificuldades, né? Precisamos nos manter firmes em meio aos enganos, não aceitar os falsos ensinos e perseverar nas boas obras, motivadas, né? Motivadas pelo amor ao Mestre, ok? Muito bem, deixa eu voltar aqui para a gente finalizar. Ok? Voltei aqui. Então tá. Gente, então se você quiser esse material, você entra no link da descrição aqui e entra no grupo do Telegram e vai estar lá para você baixar lá esse PowerPoint, ok? Então, gente, no próximo vídeo vamos falar sobre a outra igreja, a igreja de Esmirna.
Ah, mas eu não poderia terminar esse vídeo sem fazer um apelo ao teu coração. Vivemos em tempos difíceis, tempos que exigem de nós compromisso. E nessa sede de ser fiel a Deus, nós fazemos as coisas, obedecemos e vamos, e acabamos esquecendo Jesus lá atrás. A nossa fidelidade a Deus deve ser movida ao amor a Cristo. Deve ser resultado numa caminhada constante com Jesus Cristo. A igreja de Éfeso, nesta carta, diz muito bem Jesus de que essa igreja estava sendo fiel, mas não estava sendo movido pelo amor. Que você seja fiel pelos motivos corretos. Seja motivado a ser fiel por amor a Jesus Cristo. E que muito em breve possamos juntos, como vencedores em Cristo Jesus, comer juntos o fruto da árvore da vida. Deus te abençoe e que você continue sendo fiel pelo motivo certo. Qual o motivo certo, pastor? Amar a Jesus. Um forte abraço, nos vemos na próxima semana, se Deus assim permitir, tá? E não se esqueça, Minuto Profético, nunca foi tão fácil estudar profecias. Valeu, gente, Deus abençoe vocês. Já dá um like aí, dá um like, deu trabalho esse negócio aqui, dá um like aí, compartilha, se inscreve no canal, beleza? Fui! Encerrando.